Oi, meu nono ano, tudo bem? Faz um tempo, né, que a gente já não se vê. É porque, assim, vocês passaram por um período de provas, né, de avaliações. E aí, durante esse período, nós não tivemos as nossas aulas remotas, nossas aulas em vídeo. Eu estou de volta para corrigir com vocês a prova. De que forma? Não é bem uma correção, na verdade é para um esclarecimento de dúvidas a respeito das questões, de algo que possa ter ficado ainda meio duvidoso, né? Às vezes vocês respondem as questões, mesmo que confiram no livro, ficam ainda na dúvida se era realmente aquilo ou não. Então, para não ficar essa dúvida pairando no ar, eu tô aqui para poder corrigir. Eu tô aqui com meu celularzinho, já com a prova aberta. Tem algumas frases que às vezes elas não aparecem completas, mas a gente vai conseguir trabalhar mesmo assim, tá? Vou fazer aqui um comentáriozinho sobre as questões, tirar algumas dúvidas e nós vamos fazer da seguinte maneira. Para que não fique nada muito extenso, muito cansativo, a gente vai dividir essa correção em duas etapas, né? Então, nós vamos corrigir nesse vídeo a metade da prova e a outra metade, as outras cinco questões, vai ficar para o próximo vídeo, certo? E assim vocês têm uma maneira como equilibrar, assistir um pouquinho, dar uma pausa, respira, aquela pausa famosa do café, e aí depois vocês dão continuidade através do outro vídeo às demais questões comentadas, certo? O que eu quero pedir a vocês? Primeiro, que vocês procurem prestar bastante atenção nos detalhes, principalmente nos detalhes do enunciado. Muitas vezes, os alunos erram as questões porque não percebem que no enunciado existem dicas, pistas que ajudam a você ter uma noção de qual é a resposta. O enunciado ele não está ali à toa, ele serve como uma maneira de conduzir você para a resposta correta. Então é muito importante que ao responder as questões, vocês não vão direto para a pergunta, leiam o que está no enunciado. Quer ver um exemplo bem simples? Quando, por exemplo, assim, o enunciado fala que um pintor espanhol fez tal coisa, assim, aí tem lá entre as opções. Às vezes você não sabe das características do pintor, mas você sabe que ele é espanhol. Então, só o fato de você saber que ele é espanhol pode acabar servindo como resposta, já dá uma eliminada nas alternativas. Então, é importante você prestar atenção nesses detalhezinhos, certo? Eu tô aqui citando só como um exemplo, tá? Mas vamos lá. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção também, que talvez vocês tenham ficado assim meio... Poxa, o que aconteceu com a prova e tal? As questões da prova, elas têm as respostas embaralhadas. Porque assim, não é muita moleza, né, gente? Vocês já estão fazendo a prova em casa, estão com livro, enfim, estão com todos os recursos aí, eu não tenho como estar de olho em vocês. Então, o mínimo que a gente tem para fazer é dar uma complicadinha na vida de vocês através do embaralhamento das respostas. Certo? Mas eu tenho certeza que vocês tiram de letra. Vamos começar então? Bora lá. A primeira questão diz o seguinte. O álbum de músicas Tropicalia ou Panis et Circenses. Eu não sei ler em pronúncia, enfim. Mas tá aí escrito dessa maneira. Foi lançado em 1968. A fotografia que estampou a sua capa foi realizada na casa de Oliver Perroy, fotógrafo da editora Abril, em São Paulo. Cada um levou seus apetrechos, até um pinico, comicamente usado por Rogério do Prado, como se fosse uma xícara.
A imagem ficou tão famosa que se tornou uma espécie de cartão postal do movimento tropicalista. No contexto do final da década de 1960, o tropicalismo, que causou polêmicas com produções como a do álbum citado, tornou-se símbolo de... Aqui a gente está mostrando a imagem, né, desse álbum. Foi essa imagem aqui. Mas o principal aqui não é nem tanto o álbum do livro, tá? Isso aqui tá só como uma maneira de ilustrar para vocês do que é que está sendo falado. O ponto-chave aqui é o tropicalismo, que foi o que realmente nós trabalhamos nos vídeos e tem como material para vocês também no próprio livro de vocês, certo? Então o foco aqui é esse tropicalismo. Ele causou polêmicas, certo? Entre as polêmicas, a desse álbum aí, por conta desses elementos inusitados. Então, se a gente sabe que o tropicalismo gerou polêmica por conta de elementos inusitados e entre outras coisas, ele pode ter se tornado símbolo de quê? Será que foi um símbolo de purismo estético? O que tem a ver purismo, algo puro, estético, ou seja, beleza pura, com tropicalismo? Ainda mais com esse exemplo citado. Nada a ver. Extremismo político, ou seja, a política levada ao extremo. Qual é o conceito político que tem aqui? Nenhum. Tradicionalismo artístico. Ué, o que é que tem de tradicional utilizar um pinico numa capa de disco, né? Nada a ver. Experimentalismo cultural. Será que experimentalismo cultural, ou seja, uma experimentação da cultura, está dentro desse contexto? Ou será o consolidarismo social, ou seja, a parte social ser consolidada? Eu não vejo muita relação aí com a questão social. Então, por eliminação, a gente já entende que é experimentalismo cultural. Inclusive, para quem está com dúvida do que quer dizer isso, eu separei aqui para vocês a explicação do que vem a ser experimentalismo. Deixa eu ver se eu encontro, tá? Para eu poder ler para vocês e facilitar. Aqui, ó. Conforme a Wikipédia, experimentalismo é a atitude de explorar novos conceitos e representações de mundo, rompendo com as convenções estabelecidas na tradição artística e literária. Então, só por essa palavra, experimentalismo, a gente já consegue entender que realmente foi essa a proposta desse álbum. Principalmente desse disco aí, né? Dessa capa que nós vimos. Vamos lá, continuando, que eu fechei a prova aqui sem querer, mas vamos dar continuidade. Segunda questão, diz o seguinte. Sendo um estilo musical próprio da juventude, sempre buscava... Aí eu não tenho aqui a continuação da pergunta. Ah, pronto, encontrei. Sempre buscava romper com o conservadorismo da época, bem como as tradições no vestuário, nos temas musicais, entre outros. Surgiu nos Estados Unidos na década de 50. Que estilo musical é esse, gente? Que a gente tanto falou o tempo inteiro. O rock. O rock, né? É o que a gente falou constantemente, principalmente no início do capítulo. Então, até por eliminação, essa vocês tirariam de letra, tá? Terceira questão. A Jovem Guarda, movimento musical que teve influência das tendências musicais estrangeiras, surgiu na década de 60. Um dos principais elementos que caracterizam a Jovem Guarda foi... Então, vamos lá. Quais eram, ou qual era, as principais características da Jovem Guarda? Será que é a influência de música clássica? O que tem a ver de clássico, música clássica, né? Orquestra sinfônica com Jovem Guarda? Absolutamente nada a ver com a proposta. A junção entre a influência do rock e a difusão televisiva do movimento. Isso aí mesmo. Gente, eu não sei se deu pra vocês ouvirem, né? Tá passando o cara do pão aí gritando. É porque aqui onde eu moro passa
em determinado horário o rapaz do pão, passa o homem da água, os cachorros latem, o vizinho escuta a live. É uma bênção. É uma maravilha. Mas imagina se cada vez que tem uma coisa dessa eu ficar pausando o vídeo, parando, esperando. Eu não vou terminar de gravar isso nunca. Então, por favor, ignorem os sons externos e se concentrem na minha pessoa. Certo? Vamos lá. Então, a gente já viu que é essa opção, né? A junção entre a influência do rock and roll e a difusão televisiva. Lembra que a gente comentou até que teve os festivais da canção, que havia apresentações musicais, quase não, era uma forma até de disputa, né? Então, tudo isso daí tá dentro dessa proposta, tá? Então, a gente vê que realmente a Jovem Guarda tinha essa influência, tanto do rock quanto a questão da expansão através da TV, dos programas e por aí vai. A liderança de nomes como João Gilberto, Vinícius de Moraes, não, a gente já viu que essa não é a opção, né? A presença de compositores de jazz dos Estados Unidos, nada a ver. E o caráter marginal do movimento, marginal, assim, é uma palavra até meio forte, né? Apesar que a palavra marginal se refere àquilo que vive à margem da sociedade. Mas a gente não vê esse contexto aí na questão da Jovem Guarda. Então, e ainda mais que ele diz assim, sem nenhum compromisso com a indústria. Muito pelo contrário. Havia comprometimento com a indústria sim, porque estava sendo amplamente divulgado e tinha tudo a ver com a questão da venda, da produção musical, da indústria musical. Então, realmente era algo que estava dentro desse contexto. Então, por eliminação também, a gente já viu qual é a nossa resposta, tá? A junção entre a influência do rock e a difusão televisiva do momento. Difusão, para quem não sabe, é aquilo que se difunde, ou seja, se espalha, cresce. Ok? Quarta. Um elemento essencial no rock é o som da guitarra elétrica. Os instrumentos elétricos surgiram pelo aperfeiçoamento de instrumentos acústicos que já existiam. Qual deles se espalhou por toda a Europa, iniciando no século XVI, mas foi utilizado desde a antiguidade pelos romanos e egípcios? Aí está a dica. Quando diz que foi utilizado desde a antiguidade pelos romanos e egípcios. A gente já vê aí que a resposta é o alaúde, certo? O restante está aí só para enganar vocês. Vamos para a quinta questão. Na década de 50, surgiu um movimento poético inovador chamado concretismo. Movimento relacionado com as artes plásticas e com a música. Propõe uma poesia não linear ou discursiva. Linear vem de linha, daquilo que é reto, que é certinho, que é uniforme, tá? Ou discursiva, mas espacial, ou seja, que mexe com a questão do espaço, a distribuição das palavras e do texto tem uma relação com o espaço em que elas estão colocadas. Os concretistas rompem com a sintaxe tradicional e elaboram novas formas de comunicação poética em que predomina o visual, em consonância com as transformações ocorridas na vida moderna pela influência dos meios de comunicação de massa. A opção que apresenta um texto nessa linha concretista estava bem fácil essa daí, né? Lembra que na poesia concreta existe muito essa brincadeira com o som das palavras, a maneira como essas palavras são distribuídas no espaço. Elas também enfatizam o que a poesia está querendo dizer, né? E existe aí uma brincadeira com as formas. Então, muitas vezes, a poesia ilustrativa, a forma da poesia ajuda a enfatizar o que o texto fala. As palavras são bem com sonoridade que se repetem, que acabam ficando até de uma maneira meio engraçada quando a gente fala, né? Porque é quase que um ritmo constante. Então, pelo que nós percebemos com essas características e os exemplos que tem lá no livro de vocês, é a poesia A Onda, né? Que fala assim: a onda anda, aonde anda a onda.
A onda ainda onda. Ainda anda onde? Aonde? A onda. Eita, que confusão. Essa seria a resposta correta, tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos continuar fazendo a nossa correção, partindo agora da sexta questão em diante. Então, até já!